Neste vídeo vamos falar sobre a pressão de um gás, como é que ele varia com a temperatura e o volume. Imagina que o teu pé é pisado, sem querer, pelo tacão de um sapato de duas pessoas com o mesmo peso, ou seja, ao pisarem, vão exercer a mesma força. Em qual das situações sentirias maior dor? Pensa um pouco. Porquê? Sentirias maior dor se fosses pisado pelo sapato de tacão alto. Isto é do senso comum. Mas por que será? Apesar da força exercida pelo peso da pessoa ser exatamente a mesma, a área de superfície onde é aplicada a força é muito menor no tacão alto. Ou seja, podemos dizer que é exercida uma maior pressão pelo tacão alto do que pelo sapato com tacão raso. A pressão é uma grandeza física que mede o valor da força que é exercida por unidade de área. Por exemplo, este bloco exerce uma pressão contra o solo. Para o mesmo valor da força, a pressão é maior quanto menor for a área de superfície. Portanto, quando a área diminui, a pressão aumenta. Para a mesma área de superfície, a pressão é maior quanto maior for o valor da força. Portanto, imagina que tens uma criança que te pisa com um sapato de tacão raso ou um adulto. Onde é que tu vais sentir maior dor? Se o adulto te pisar, porque provavelmente o peso, ou seja, a força que é exercida pelo adulto, é maior. Os gases também exercem pressão. A pressão de um gás está relacionada com a intensidade da força que as partículas, portanto, que os corpúsculos exercem na superfície do recipiente onde estão contidos. Portanto, consegues observar que aqui se encontra um recipiente, que no seu interior estão pequenos corpúsculos que estão aqui representados por esferas, e estes corpúsculos, como sabemos pela teoria corpuscular da matéria dada anteriormente, eles estão em constante movimento, então não param quietos e nesse movimento vão chocando constantemente com as paredes do recipiente. Esses choques correspondem a forças que são exercidas numa área, que é a área da superfície do recipiente. Logo, uma força exercida numa determinada área corresponde à grandeza pressão. Quanto mais os corpúsculos se agitam, mais intensos são os choques com as paredes do recipiente onde está contido o gás. Logo, é maior a pressão do gás. Quanto mais se agitam ou quanto maior for o número de corpúsculos. Quanto mais corpúsculos tivermos no recipiente, também mais choques vão ocorrer com as paredes do recipiente, logo maior é a pressão. Portanto, podemos resumir e dizer que a pressão aumenta quanto maior for a agitação ou quanto maior for o número de corpúsculos que se encontram dentro de um recipiente. Vamos agora ver qual a relação que existe entre pressão e volume, mantendo a temperatura constante. Ora, temos aqui dois recipientes. Nos dois recipientes existe a mesma quantidade de gás, portanto, o mesmo número de corpúsculos. Só que o recipiente B foi comprimido, ou seja, consegues ver que o recipiente B tem um volume menor do que o recipiente A. Como é que isso afeta a pressão? Em qual dos recipientes A ou B é maior a pressão do gás? E porquê? Pensa um pouco. Ora, no recipiente B há um maior número de choques de corpúsculos do gás. Logo, a pressão do gás é maior. Está de acordo com a tua resposta?
Qual a relação entre a pressão e a temperatura de um gás, mantendo o volume constante? Temos aqui dois recipientes com exatamente o mesmo volume e que contêm a mesma quantidade de gás. Só que o recipiente B foi aquecido. Enquanto que o recipiente A está a uma temperatura de 20 graus Celsius, o recipiente B está a uma temperatura de 40 graus Celsius. Em qual dos recipientes A ou B será maior a pressão do gás? E porquê? No recipiente B, os corpúsculos do gás estão mais agitados do que no recipiente A. Logo, a intensidade dos choques dos corpúsculos do recipiente B é maior. Ora, já sabemos então que isso vai corresponder a uma pressão do gás maior. E terminou o nosso vídeo. Espero que tenhas compreendido como é que a pressão de um gás varia com a temperatura e o volume. Continuação de um bom trabalho.